Graça e paz, irmãos, que Deus abençoe sua vida. Mais um vídeo, não sei se é cast. Peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe. Estamos numa série de testemunhos. Lá tem um testemunho do Felipe, do Neto. Eu espero que você seja edificado com cada testemunho que está acontecendo aqui no canal, para mostrar como Jesus pode transformar vidas. Amém? Então, desde já começamos aqui hoje com o nosso irmão Diego. Posso falar que é um irmão que crescemos juntos, né? É tempo de infância, fomos companheiros de loucura no mundo também, depois companheiros de oração, né? Então Deus tem feito muitas coisas na vida do Diego e hoje ele vai compartilhar um pouco da sua história, né, para edificar nossas vidas. Mostrar que só Jesus pode nos tirar do lamaçal do pecado, de muitas coisas que para o homem é impossível fazer, mas para Deus ele pode fazer. Amém? Então, início eu vou deixar que ele se apresente aqui e que esse testemunho possa edificar tanto a minha vida como a sua vida em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo neste momento. Quero desde já agradecer o convite do irmão Rafael para estarmos aqui compartilhando desse testemunho para edificar a vida de muitos. Meu nome é Diego, atualmente estou morando em Francisco Morato. Já morei em alguns lugares de São Paulo, inclusive aqui nessa região onde nós estamos gravando agora, Franco da Rocha. Atualmente sou casado com minha esposa Heloísa e tenho um filho de 3 meses chamado Matheus. Amém? Amém. Então, para começar, se a gente começar a dar crise de riso aqui é normal, né? Porque eu e o Diego juntos, os caras é meio xarope. Mas, Vinícius, qual foi a sua primeira experiência com o mundo? Eu, na verdade, ia esporadicamente, né, na igreja, através do meu pai e da minha mãe. Vez ou outra eu ia, não gostava de ir, né, não gostava de ir para a igreja, mas ia forçado, mas ia, né. Acabei tendo um pouco de conhecimento, né. Até hoje eu tenho as lembranças daquilo que eu vi quando eu era menino, quando eu era criança, né. E mais ou menos quando eu tive 14 anos mais ou menos, quando meu pai morreu, faleceu, aí foi mais ou menos o momento em que eu comecei a despertar para conhecer as coisas do mundo, conhecer as coisas da carne, né? Comecei a sair com os amigos, comecei a beber, comecei a ir para as baladas, comecei a namorar bastante e eu comecei a gostar disso que eu não conhecia, né? Na verdade, né, isso pro mundo é bom. Então eu comecei a praticar dessas coisas e comecei a não falar para minha mãe para onde que eu ia, comecei a não dar mais satisfação. E foi aí quando eu fiz meus 18 anos que eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, comecei a ter dinheiro. E aí eu comecei mais profundo, comecei a sair para fora da cidade onde eu moro, comecei a passar mais dias fora, conhecer pessoas diferentes. E assim foi o meu primeiro impacto, contato com as coisas mais profundas do mundo. Você se lembra qual foi o primeiro ato, assim, você fala... Vou falar de mim um pouco. Meu primeiro porre foi com 11 anos. Foi um dia que eu tomei a farmácia e essa foi a primeira experiência que eu tenho lembrança, que foi com o mundo, né? Você se lembra qual foi o momento que você fala, assim, que foi uma porta que você abriu pro mundo? Foi no momento que eu lembro exatamente. Foi num riscar-faca, né, que a gente... Inclusive você teve lá também. Muita história pra contar aí, né? Rafael teve lá nesse risca-faca. E aqui próximo, a gente tá, acho que hoje nem existe mais. Hoje, se eu não me engano, até virou uma igreja lá. E eu lembro que eu tava procurando alguma coisa para interagir com aquele ambiente, né? E naquela época a gente éramos em 6 pessoas. O Rafael ainda eu não andava com ele nesse quesito antes, eram outras pessoas. E nós andávamos em 6 pessoas. E um garrafão de refrigerante, de 2 litros. E esse garrafão de refrigerante era suficiente para nós 6. Então a gente comprava, agora eu já nem sei mais o nome, mas era aquelas garrafinhas pequenas de cachaça, né? Aquelas gordinhas. E aquela lá era suficiente. Eu lembro que ali, quando eu tomei a primeira vez, veio aquela sensação de felicidade, fiquei sorrindo à toa. Perdi a vergonha, eu vi as coisas de uma outra maneira, parecia que não tinha mais medo, e ali eu gostei disso, né? Foi a primeira sensação que eu tive. Cheguei falando nada com nada em casa, né? Minha mãe estranhou
tinha acontecido, mas essa foi meu primeiro contato com algo diferente assim do mundo, né? Mas não cheguei a ficar, tomar um porre como o irmão Rafael, acerca de ficar inconsciente, mas ali foi o contato que me fez querer cada vez mais. Eu, no caso, eu perdi praticamente a consciência, né? Cheguei já em casa e só lembro do outro dia, só quando acordei. Na ressaca tombada, né? Minha mãe era viva na época e dava uma surra em mim, mas é aquele negócio, quando você experimenta o mundo a primeira vez, deixa aquele vazio que você acha que é bom, mas com o tempo você vai se afundando cada vez mais, pensando que é algo que sacia ali a sua felicidade, traz alegria, né? E qual foi o momento que você viu, assim, que você começou a não ter mais controle? Aquele exato momento assim, que foi, poxa, agora até que eu tinha um controle, mas um exato momento da sua vida que você acha que já não conseguia mais ficar sem beber ou drogas ou algo do tipo. Foi um momento que o efeito parece, né? Eu não sei dizer se cientificamente se isso é verdade, mas aparentemente parecia que o efeito começou a acabar rápido, né? E aí eu vi a necessidade de estar tomando mais, né? Eu falei, não, a noite nem acabou e já passou o efeito. Então eu vi como comecei a ter a necessidade de tomar cada vez mais e procurar outras bebidas mais fortes. Foi aí que eu comecei a perder o controle, não sabia a quantidade que estava ingerindo. E aí aconteceu sim de eu acordar no outro dia, acordar em outros lugares, não sabia nem o que tinha acontecido, chegar em casa de uma maneira que minha mãe falava, nossa, você chegou aqui caindo, seus amigos te trouxeram aqui, procurava o celular, não sabia onde estava, procurava a chave de casa, também não sabia onde estava. Me roubaram. Dizia que roubaram, fazia um monte de coisas que eu não lembrava, né? E a sensação no outro dia era de ter feito alguma coisa que eu pudesse sentir vergonha ou contra alguém, né? Eu ficava na apreensão se alguém ia contar alguma coisa que eu pudesse ter feito. Mas ninguém falava nada, eu falei, então, Tá, bola tudo que bem. segue, vamos para o próximo de novo. Viu um pouquinho mais pra cá? Então, muitas das vezes, assim, essas baladas, essas zoeiras, eu tava assim, a maioria tava com o Diego, né? Quando estávamos se afundando, como eu falei, crescemos juntos praticamente, né? Moramos na mesma rua há muitos anos. E realmente, às vezes que nós chegávamos em casa, assim, eu no outro dia perguntava pra ele, o que aconteceu, mano? Como é que chegamos aqui? A gente tava lá em São Paulo, de repente acordei aqui em casa, e você na sua casa, e vi só uns flashes, né? Então não tinha exatamente o que sabia que estava acontecendo, né? Então esse aí foi... Qual eram os seus, assim, na sua cabeça, ou que as pessoas falam, os seus principais vícios? Tinha um vício que eu ocultei por um bom tempo e praticamente até o final dele, até eu largar ele, eu achava que ninguém sabia, né? Todo mundo sabia. Mas eu acho que todo mundo sabia. Porque a gente tem o costume pelo menos na nossa época, a cachaça já era meio vergonhoso, né? A gente que bebia já era meio... Hoje não, hoje tá mais escancarado. Mas a cachaça assim era mais explícito, né? Pra nós não tinha problema nenhum. Mas outros tipos de droga, como cocaína, maconha, essas coisas, era mais em oculto, né? Então, a partir de um tempo, né, eu tive um ciclo de amizades e, se eu não me engano, eu acho que eu fui o último deles. Não somente a sair dessa vida e ir para uma igreja, mas alguns deles simplesmente pararam, né? Então, eu acho que eu fui o último deles, né? Teve várias pessoas que foram passando e eu fui arrumando outras amizades, E nessas amizades, eu acabei conhecendo também a cocaína, né? Que foi um vício que eu achava que estava oculto, né, a todo mundo, né? Mas eu acho que pelas reações que a cocaína causa na pessoa, fica notório que a pessoa ingeriu alguma coisa. Mas o principal era esse, que eu tinha medo de que as pessoas descobrissem, que na verdade as pessoas sabiam. Eu tinha uma preocupação em não demonstrar, mas provavelmente acabava demonstrando cada vez mais. Então era o que mais acabou também me fazendo um efeito muito mais mal, foi a questão da cocaína ter entrado na minha vida. Você lembra quando tu usou a primeira vez? Lembro. Quem foi ali que naquele momento, assim, cara, vai... O incentivo, qual foi? Ou você foi por vontade própria, alguém te incentivou? Eu acho que eu tinha vários motivos para poder estar ingerindo, só que eu lembro que não teve um motivo tão forte, mas eu lembro que eu estava passando uma situação no local de trabalho e estava trabalhando direto e tudo, e o rapaz
um colega de trabalho, ele acabou me oferecendo lá, falou, ó, você vai trabalhar como nunca, né? Parecia algo milagroso, um incentivo, falou, ó, agora você vai trabalhar, e era algo, um serviço relacionado a público, então você tinha que ter uma simpatia, não podia demonstrar cansaço, essas coisas. Então essa aí foi a chave, aí eu resolvi experimentar, e no começo eu achei mil maravilhas. Ficou acordado? Fiquei acordado, fiquei ligado, raciocínio rápido, né? A gente fica mais simpático, comunicativo, né? Fica proativo, não sente cansaço. Então, de início você fala, nossa, acabou com meus problemas. De início, né? E o momento que você viu assim que aquilo estava te fazendo mal? O momento que eu vi aquilo estava me fazendo mal é porque eu comecei a buscar cada vez mais. Foi onde eu me tornei, no início era esporádico, né? E a quantidade também era muito pouca, né? E eu tinha medo de passar além das coisas, mas juntamente com a bebida e juntamente com a cocaína eu comecei a usar cada vez mais. E aí nessa parte começaram a vir outros problemas. Problemas pessoais, financeiros, amoroso, psicológico, veio um monte de coisa na nossa vida que todo mundo passa. E eu comecei a usar todos os dias eu queria quase que 24 horas, a não ser quando eu estava dormindo. Então eu comecei até a administrar, eu pegava uma quantidade e ali eu administrava por dia. Então 7 dias por semana eu usava, né? Escondia, eu lembro que eu escondia até na caixa d'água, onde eu morava, né? Que não era na casa dos meus pais, escondia na caixa d'água lá para ninguém achar. Você vê a situação que a pessoa passa por causa da consequência da droga, né? E você saber que se você ficar sem aquilo, você não é a mesma pessoa, né? Você fica na mente ali que... algumas pessoas não concordam, mas são de espirituais também que te influenciam e falam, você depende disso para ser alguém. E o momento que você não usa, assim, eu nunca cheguei a usar, meu vício era mais a bebida. Né? Já experimentei, mas nunca não segui carreira, né? Quando você não usava, você tinha alguma sensação de vazio, algo parecido? Sim. Tristeza? Que geralmente a pessoa que fala que não usa, né, fica meio assim, né? Como era a sua sensação? Você parece que você sai da sua... A sua personalidade original se torna essa de um usuário, alguém que ingere bebida alcoólica, ou seja, a sua personalidade original para você se torna essa. E quando você tá sem nada, é uma personalidade que você não quer pra você. Você fala, não, isso aqui não sou eu. Então você vê que, como você falou, espiritualmente, você já até se inverte. Você fala, não, a minha vida é essa. Eu quero ser essa pessoa que pra você, muitas das vezes, parece até uma pessoa boa. Mas pra outros você já se tornou uma pessoa chata, uma pessoa arrogante. Altera o seu humor. Você começa, de repente, a ficar mais explosivo, mais nervoso. Então pra você tá bem. Então você quer essa personalidade pra você. E a outra, que é você mesmo, que você trouxe de sempre, você não quer mais. Então você não quer mais aceitar o seu Diego, o seu Rafael. Você quer ser aquele cara que todo mundo gosta, que né? todo mundo gosta. Sociável, né? É um status, né? Igual a gente tem o WhatsApp agora, ele coloca o status lá. Tem pessoas que usam muito o status, né? Pra formar uma pessoa que não é. Então a pessoa às vezes usa, tem esse tipo de uso, esse vício, e fazem algo que só para mostrar a pessoa. Mostram aquilo que quando você usa é uma pessoa, quando você não usa é outra. No meu caso era bebida, né? Como nós andamos um tempo junto na época da loucura. Se eu não tivesse a bebida, eu ficaria tipo assim, tá chato a balada, tá chato o rolê, esse não sou eu. E acredito da mesma forma seria com você. Mas é automático, né? Quando a gente saía, já na cabeça, tem que usar algo pra me curtir a noite, pra me curtir a balada, senão não vai ser legal. Não tinha como hoje em dia a gente tá tomando água aqui, né? Trocando uma ideia. Na época era os garrafões de bebida mesmo e droga ilícita mesmo. Qual foi o momento que você falou assim, eu tô no fundo do poço? O que aconteceu agora que você começou ali, você falou com os 18 anos, lógico, tá bem resumida a história, que tem história para 3, 4 livros aí, né? Mas qual foi assim, né? Agora eu tô no fundo do poço, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu preciso de ajuda. Eu passei por vários ciclos de pessoas, inclusive, se eu não me engano, acho que o irmão Rafael foi chegou a ser uma das últimas, mas do convívio aqui de perto, ele saiu primeiro, aconteceu um rebuliço na vida dele, saiu, e eu procurei outras amizades para continuar.
E já com o irmão Rafael, eu acho que ele sentiu mais antes, e não sei o propósito de Deus, e a situação já estava meio ruim, né? Já estava meio ruim porque a gente... Perdi minha mãe também, tava afundando. A gente tinha noção que a gente estava bebendo, fazendo alguma coisa para preencher alguma coisa, né? Lá no fundo todo mundo sabe. Mas que a pessoa não assuma, né? Lá no fundo ela sabe que tá se afundando cada vez mais. E aí eu trabalhava, eu ganhava bem, né? Tinha condições de ter tido um futuro. Graças a Deus eu consegui ainda estudar. Às vezes eu falo, eu fiz várias provas bêbado. Eu entrava na faculdade, graças a Deus que ele me concedeu, e tomava uns 2 copos de conhaque achando que eu ia ficar mais inteligente. Ia bêbado. Tirou 10 pelo menos? Minhas notas não foram tão ruins não, mas eu teve uma matéria que eu fiz várias provas e todas eu fui bêbado. E eu quero abrir só esse parênteses para contar, aproveitando que eu falei, e ver como que Deus é. E eu fiz umas 4 ou 5 provas, né? De uma matéria que ficou pendente, e eu deixei pra lá. Falei, quando finalizar o curso eu vou e faço. E aí finalizou o curso eu não conseguia pegar o diploma por causa dessa matéria. E era a primeira, então eu não lembrava mais de nada. E pra você revisar? E aí eu comecei, falei, não, tome, conhaque, ia fazer a prova e não passava, e não passava, e não passava, e não passava. Eu acho que não é assim que eu fiz. E aí um dia, né, como eu disse no início, que mesmo criança, mesmo pequeno, não querendo ir pra igreja, você tá lá, mesmo forçado, sua mente capta algumas coisas. E eu lembrei das coisas, né? Eu falei, eu via lá os irmãos falando com Deus, então eu vou fazer a mesma coisa. E nesse dia eu tava chegando lá pra fazer a prova, falei, essa prova vai ser a última que eu vou fazer. E se eu não fizer, eu vou largar pra lá, eu não tô nem aí. E aí já começou a revolta com a vida, né? Tô nem aí, e vou me jogar, e se não der certo, eu tô nem aí. E aí foi quando eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu não vou tomar hoje nada não. Me ajuda aí a passar nessa prova, porque eu não sei nada. Uma oração sem percepção, né? Só de lembrança, né? Mas Deus viu a inocência do coração. Né? Eu resolvi testar, né? Falei, vou testar se isso funciona. E eu falei assim com Deus me ajuda aí, porque hoje eu não vou tomar, eu sei que não serve de nada. E é a última vez que eu faço, se não der certo também, né? E eu creio que Deus viu e falou assim, se eu de repente, né, desse milagre eu já vou testificar na fé dele, já vou acender uma chama dentro dele, Sim. né? E ali me alegrou bastante, porque eu falei, nossa, eu não precisei de outras coisas, não precisei de outros recursos, né? Mas minha mente estava tão cauterizada que passei na prova, peguei diploma, e depois por longos tempos, eu continuei ainda na bebida, na cachaça, na cocaína. Na zoeira, né? Na zoeira. Agora, voltando, assim, a gente abriu um parênteses, né? Mas aquele momento que você falou assim, tu tá no fundo do poço ali, que você viu que perdeu o controle de tudo e a razão, aquele momento que você viu que tava num beco sem saída. Foi um momento que eu tava casado, morava em Itaquera. Casado não, né? Morava junto e tava um casamento já há muito tempo destruído, né? Era só, praticamente morávamos juntos. E foi um período que eu saía do trabalho na sexta-feira, às 17 horas, e eu só voltava segunda-feira. Bravo, hein? Na cara mais lisa ainda. Bravo, hein? E bravo ainda, E eu achava que eu tinha que ter razão de entrar dentro de casa e tudo tá normal, né? Pra você era normal, né? Pra mim era normal. Se alguma mulher tá assistindo aí, vai falar, puxa vida, eu não ia suportar isso. Quanto tempo isso? Acho que desse período, acho que foi uns 2 anos. Esse período mais crítico. Foi na época que você viu assim que tava... Hoje você consegue enxergar isso, né? Mas no momento você não via isso. Não via. E foi um momento que... eu lembro até o lugar certinho. Eu lembro que eu saí na sexta-feira, eu fui para Ferraz de Vasconcelos. E por ali eu fiquei. E nesse dia eu tinha bastante pino de cocaína na mochila, na bolsa. Andava com a minha mochila, cheia dos documentos, celularzinho. E ali eu virei à noite, acordei e eu decidi voltar para casa. No sábado, decidi voltar para casa. Só que eu não sei o que aconteceu, eu comecei a beber no meio do caminho e não consegui mais ir para casa. Eu sei que virou a noite de sábado e anoiteceu. Quando entrou domingo, eu lembro
como você disse, alguns flashes. Eu lembro que eu estava na estação perto de casa, onde eu morava, e daqui a pouco abriu o flash, eu estava em outra estação, a próxima estação. E assim eu fiquei, desde manhã das 7 horas do domingo até escurecer. E bebendo e usando cocaína, não sei onde eu fazia essas coisas. E ninguém mexeu comigo, não parou polícia, não parou ninguém. Fiquei o dia inteiro indo de um lado para o outro. E aí eu lembro que, quando eu percebi a mesma situação que eu tava, anoiteceu mesmo. Acho que era por volta de umas 8 horas da noite. Aí eu lembro que eu tava em uma dessas trajetórias aí, eu comecei a chorar, porque eu falei, puxa vida. Aí que vem a deprê, né? Comecei a chorar, falei, o que eu tô fazendo aqui? O dia inteiro e não consigo sair daqui. Eu não conseguia pegar o celular para ligar, quer dizer, não tinha mais celular porque tinha sumido, larguei, abandonei não sei aonde. Na época tinha orelhão, não conseguia pegar um orelhão para fazer uma ligação para alguém, que seja alguém mais próximo, que seja alguém que caminhava junto comigo, não conseguia. E eu olhei para as ruas, vendo as pessoas, eu comecei a chorar. Aí eu vi e reconheci, falei para Deus na época, lembrei de novo da mesma forma, e de Deus. Eu falei, Deus, olha esse fundo do poço que eu cheguei. E aí eu lembro que eu ainda tinha uns pinos de cocaína, não sei agora como que é, mas eram uns grandão. Era chamado até de foguete, que era um grandão e vinha mais um do lado. Ah, deve ter. Pra você ficar feliz. Hoje em dia eu tô atualizado, né? Misericórdia. E eu tinha assim uns 2. Eu olhei na minha mão assim e eu falei pra Deus, olha que fundo do poço que eu cheguei. Eu não consigo ir pra casa, não sei o que vai ser de mim. Sumi, não sei. Tava sem minha mochila, comecei a reconhecer que eu tava sem nada. Aí eu falei pra Deus, se o Senhor me tirar daqui hoje, desse fundo do poço que eu tô reconhecendo, eu vou te servir. Demorou meio segundo, passou cocaína, passou cachaça. E nisso eu joguei, tinha um córrego, né? Uhum. Eu arremessei lá, né? E depois eu quis voltar lá pra pegar. Só passou meio segundo só. Esse aí foi que você reconheceu e naquele momento você conseguiu parar? Ou você teve... Não, só foi aquele momento ali? Foi aquele momento. No outro dia eu já tinha esquecido do que eu tinha falado com Deus, né? Tava tudo de novo e durou por alguns anos ainda isso aí. E a gente pensa assim, né? Você falou, né? Eu esqueci em algum momento, mas Deus não esqueceu, né? Não esqueceu. Que tem coisas que você também... o Diego, já falamos pra Deus também, conforme você também vai assistir esse vídeo também. Você pode falar algumas coisas para Deus, fazer promessas e esquecer completamente, mas Deus nunca se esquece daquilo que você fala para Ele. Porque é uma coisa de fato que Deus vê, é o coração. Tem pessoas que falam muito bonito, tem pessoas que fazem promessas, só que assim, Deus vê o coração. Então nesse exato momento, como o irmão Diego falou aqui, que quando ele falou com Deus, aquele meio segundo, caiu em si que estava acontecendo com ele. Só que Deus ouviu naquele momento, se eu largar disso, eu vou servir o Senhor. E se hoje ele está aqui servindo o Senhor, ele entregou a vida para Jesus, porque um dia Deus ouviu essa oração também, uma das orações, né? Porque quando nós estamos no fundo do poço, realmente, quando você cai em si daquilo que você olha, poxa, olha como está a minha vida, olha como está a minha situação. E assim, quando eu conheci a Jesus, eu tinha 24 anos, estou com 34 agora, 10 anos atrás. E o ciclo de amizade é eu e o Diego, né? Eu já era casado, só que assim, a minha esposa também era do mundão também, bebia, usava drogas. E quando eu me converti, o Diego ainda vinha em casa ainda, né? Algumas vezes até é ruim. Eu olhava pra situação todas as vezes, né? E eu falava, rapaz, mas tem que parar com essa vida. Só que assim, da mesma forma, quando alguém falava pra mim eu não gostava, quando eu falava pra ele também não curtia muito, né? Tipo aquele negócio, a mãe dele e o pai dele levavam pra igreja, mas ela não gostava. Era obrigado, eu ia com a minha avó também e não gostava. E hoje em dia tem promessas lá de quando eu era criança, eu ouvi e vim me lembrar depois que eu me converti, né? Então uma situação que... acho que foi a última que você veio ruim aqui. Eu não lembro qual é, mas só sei porque você conta mesmo. Então. Ele chegou aqui chorando, que eles chamaram ele de ladrão na empresa, aquela coisa, né? Ele... por mais que o Diego aprontava, assim, eu conheço o caráter dele, nunca foi uma pessoa de roubar alguém, assim, de pegar assim, pôr no bolso, assim, de roubar a pessoa, né? Porém, chamar ele de ladrão, ele chegou aqui chorando, que eu tinha bebido todas, ele me chamando pra beber, eu falei que tinha parado, aí ele começou a falar que os amigos abandonaram. E realmente, os amigos, né, quando você vê mesmo, assim, não tem amigo, né? Raramente você tem uma pessoa que te auxilia, né? Então eu me lembro que foi a última vez que você veio aqui
e chorando, né? Que chamavam-se de ladrão, né? Eu lembro disso aí. E aí encheu a cara, logicamente quando ele saiu daqui, acredito que foi usar também drogas, né? Pelo fato de estar decepcionado com a vida. E foi o momento que começamos a se apegar em oração. Então, creio, Deus ouve a sua oração. A mãe dele também, né? A Dona Maria também, quando se converteu, ela falou, orei muito pelo Diego, porque o meu filho não é assim e tal, né? E graças a Deus, Deus ouviu a oração dela. Só que assim, eu e o Diego, como crescemos juntos, tivemos uma amizade tanto no mundo como depois de cristão. E eu me peguei a Deus ali orando e jejuando. Então, se você tem alguém na sua família, uma amizade, alguém, você ora e jejua para essa pessoa, pode ter certeza, mano. Deus ouve a sua oração. Por mais que você não veja acontecer naquele momento. Porque a partir daquele momento eu não o vi mais. Ele estava em São Paulo e fiquei acho que uns 6 meses sem ver ele. E depois que ele voltou, ele já estava mais gordinho. Eu falei, rapaz, o cara tá indo pra igreja agora, né? Os caras tudo magrão, pedaço de 50 quilos, né? Aí eu fiquei assim admirado como Deus ouve oração. Tem orações tem pessoas às vezes que brigam com Deus, né? Que ora, acho que é instantâneo, né? Orou, igual o copo tá, você bebe aqui e toma, né? E realmente, tem orações que Deus atende na hora. Mas tem orações que é processos. Quantos anos a sua mãe ficou orando para que você saísse daquela vida, né? Sim, sim. Porque você começou com 18. Você começou a... O profundo mesmo foi com 18, mas os contatos 14 anos. Já comecei a beber, né? Mas mais velho que eu, comecei com 11, né? Aí você parou, assim, você viu que eu parei de ter vida para Jesus, tinha quantos anos? Se eu não me engano, 26 anos. 26, 27 anos. Eu fui com 24. Então... foi 26 mesmo. Então... Uns 2 anos de diferença, né? Foi. Assim, como eu falei, depois eu não tive mais. Depois daquele dia você ficou um tempo em São Paulo e perdi o contato completamente. Né? O cara tinha 12 chips, mano. Cada era Diego novo, Diego na vila, Diego amigo e não achava o cara. Então, depois de tudo isso, Diego, qual foi aquele momento que você resolveu tomar um rumo na vida e qual foi a sua primeira experiência com o Espírito Santo, com Jesus assim mesmo? E assim, não foi uma situação tão opressora na vez, como que aconteceu, né? Eu me lembro que, rapidamente para falar outra coisa aqui, puxando o gancho, uma das vezes eu estava saindo, Deus usou até a sua vida, acho que você vai lembrar disso, estava saindo de um ambiente, né, vou dizer aqui, hotel, né, para não dizer outra coisa, né, e assim que eu saí de lá, era 5 horas da manhã, eu acho, eu já ia trabalhar, então eu saí de lá, passei a noite lá fazendo farra, né, e chegou uma mensagem dele, eu fiquei até bravo na hora. Chegou um salmo. De texto, né? De texto, né? Torpedo. E aquilo me constrangeu de uma tal... Por mais que eu fiquei bravo, aquilo me constrangeu de uma forma tão terrível que era o Espírito Santo já, né? Mas tudo bem, não deu importância. E aí, passado tudo isso, eu separei e após separar, eu comecei a descer cada vez mais. Eu cheguei a um amigo meu, que só ficou ele comigo, a gente andando junto, ele estava numa situação difícil também na época, e ele era conhecedor já, ele já tinha sido da igreja, já tinha servido a Deus e tinha se afastado, e talvez por isso ele estava numa opressão mais profunda do que eu. E eu lembro que a gente falou assim, e a gente trabalhava e ganhava bem, só que não tinha dinheiro. Eu tinha pegado as moedas que eu guardava lá em casa lá e falei, vamos comprar cachaça com isso aí, porque nós não tem mais dinheiro. E não tinha outras dívidas, era só isso, só de cachaça. E a gente falou assim, cara, acho que foi aí que a gente caiu a ficha. Vamos morar na rua, vamos virar mendiga aí. Olha a situação que chega. E aquilo parecia algo bom. Vamos largar tudo, vamos cair pra rua. Não pagar mais nada, né? Viver a vida como que... liberdade, né? E aí eu acho que isso aí entrou na minha mente depois que eu fiquei sóbrio. E num certo dia, assim, do nada, eu vinha do serviço e voltando para você ver, como o Rafael tava falando, né? Lá do início, de quando eu era criança, eu lembrei de novo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ali na igreja. Porque para mim, naquela época, a igreja, e ainda né? Era o contato mais... era uma maneira de você se aproximar de Deus, de ouvir uma palavra, de ouvir Deus falar, né? Sim. Porque dificilmente você vê alguém te abordando na rua. Eu costumo até dizer que foi, puxa vida, Deus.
no início, né? Ninguém falou nada pra mim, ninguém... Até tentou, mas eu se esquivava, né? Não queria ouvir o Rafael, não queria ouvir um primo meu que também sempre queria falar de Deus, eu corria dele, eu não gostava nem de falar com ele. E então eu vim na igreja, né? Numa denominação X aí, e falei, puxa vida, eu vou ir lá porque certamente eu vou ouvir a palavra de Deus. E ali eu vi na palavra de Deus, Deus falou tremendamente comigo e eu falei, quer saber, a partir de hoje, acabou. A partir de hoje, nunca mais ganhei uma Bíblia, né? E minha mãe começou a olhar, vindo entrando e saindo com a Bíblia debaixo do braço, falou, ué, o cara ontem tá, chegou caindo aí. E ficou, né? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Aí eu lembro que no primeiro ano, quando chegou o carnaval, eu falei, quer saber, com licença Deus, vou ali, pedi licença para Deus e fui. Passei os 5 dias de carnaval na farra de novo. Mas eu já sabia o caminho, eu falei, não, peraí, tem que voltar. Voltei e Deus, o nome dele foi glorificado na minha vida. O primeiro toque de Deus, assim, que você fala assim, esse aqui foi o que marcou a minha vida. Alguém orou por você, ou você orou. Qual foi esse exato momento que você sentiu assim, a presença de Deus que você fala, esse aqui foi o que marcou minha vida pela primeira vez? O que marcou minha vida foi... eu não sei muitas vezes nem explicar isso, porque eu não sei se eu já vi alguém numa situação como Deus fez comigo, porque em poucos dias, parecia não, foi isso, né? Mas na época eu acho que era como se tivesse entrado algo dentro de mim, só que eu não sabia o que era. E eu senti uma virtude muito grande, dentro de casa mesmo. Eu morava você conhece lá, meu quartinho lá, né? Uhum. Nós chamava de quartiveiro, né? Só cabia uma cama de solteiro, né? Tá lá ainda. E ali dentro daquele quartiveiro eu comecei a orar e chorar ali dentro, né? E eu senti muito forte algo me envolvendo naquele quartinho, era só uma caminha, um colchão, e que hoje nós conhecemos e chamamos da presença de Deus. Eu não entendia na época. E foi tão tremenda que eu já saía com vontade de pregar, de falar, de abordar as pessoas, de enfiar a goela abaixo aquilo que... Porque foi algo tão bom que eu falei, puxa vida, essa experiência com Deus, eu não via outra coisa, né? Eu falava, puxa vida, eu não conseguia nem dormir, na verdade. Eu não via a hora de acordar para ir trabalhar, que coisa que ninguém quer, né? Ninguém quer. Fala aí, para chegar lá e ter que pregar para alguém, ter que fazer alguma coisa. Ver Deus fazer alguma coisa. Então, foi dentro daquele meu quartiveiro lá que eu tive a experiência com Deus. Não só essa, mas foi várias que teve. Essa, né? Foi a primeira, né? Foi a primeira. Que eu estava chorando e eu senti uma virtude tremenda lá dentro. Uma coragem. Acabou a depressão, acabou tudo. Não me senti mais sozinho. Você quer falar bem, né? E ligado naquilo que eu ia falar agora. De repente, uma pessoa está nos ouvindo agora, acredito que, de 10, 8 pessoas infelizmente sofrem com isso hoje, né? De se sentir sozinha e com essa depressão que é a doença do século, né? Ansiedade e aquela coisa toda. Assim que eu também já me senti também. Porém, é bom receber orações, é bom você ir a uma igreja, mas como você falou, foi uma experiência só você e Deus. Mas acredito que você abriu o coração para Deus ali. Sim, você não estava olhando para o alto e aconteceu algo, né? Não. Ali acredito que você fala, ou faz alguma coisa, ou faz alguma coisa, né? Faz alguma coisa. E Deus veio e derramou a presença de Deus sobre a sua vida, e aquilo foi o que te marcou. E aquele momento que você já era batizado, nas águas, algo assim, de você, então, tem pessoas que têm esse tipo de pensamento, né? Às vezes precisa ser batizado para ter uma experiência com Deus, ou sim ou não. Você estava somente, assim, decidido a largar aquela vida. Já estava na igreja, mas assim, você decidiu, mas você queria algo mais. Eu não tinha nem ido lá na frente, que geralmente... O apelo, né? O apelo. Em regra, a maioria das igrejas aí, acho que 90%, 98% tem esse tipo de doutrina, né? Sim. Eu não tinha ido lá na frente. Eu creio que o corpo da igreja, os obreiros, os pastores, nem sabia que eu fazia parte, né? Acho que só a dirigente, porque ela já me conhecia meu pai e me conhecia desde criança. Esse dia ela falou comigo, já peguei você no colo. Então ela já sempre sabia, acho que viu, né? Entrando lá. Mas ninguém sabia de nada. E Deus me presenteou com essa presença sem ninguém me ensinar o que era. Eu fiquei surpreso, porque
nunca ouvi falar, não sabia como é que era, ninguém me ensinou, né? Mas que foi bom, foi bom. E essa mudança repentina assim, na sua vida pessoal, como é que foi? Você trabalhava, ganhava bem, tinha as suas amizades, como é que foi essa virada de chaves, tanto trabalhando como amizades? Profissional e amizade particular, né? Como é que foi essa mudança de vida? Foi radical. Foi radical e através dessa primeira experiência, teve outras, né? Eu comecei a não sentir mais necessidade, tanto daquilo que eu fazia antes, né, de ruim, como também das pessoas. Não me fazia falta, se eu tivesse... Na verdade, havia momentos que eu preferia sair correndo e ir para casa, para ir pro meu quarto, para ficar sozinho mesmo. Que na verdade eu não estava sozinho, né? Eu sabia que Deus ia estar comigo. Então foi um momento que eu preferia estar dentro de casa. Aí as pessoas né? estranham, falam, meu, esse cara ficou louco. Enfiar dentro daquele quarto. E as pessoas, quem vai dentro daquele quarto, hoje tá arrumadinho. Mas na época não era arrumado. Falaram, meu, aqui é depressivo, cara. Você vai... É o quartiveiro. E eu creio que alguém começou a achar que eu tava depressivo, né? Mas foi um momento em que, por mais que eu sentia vontade de trabalhar, parece que eu perdi o ofício de trabalhar. Parece que eu já não sabia mais trabalhar. Minha vontade era de fazer as coisas de Deus lá dentro, né? Dentro da empresa. E pregar o evangelho. Parecia que eu tinha perdido as ferramentas. E eu comecei a perder a vontade de ficar lá dentro. Para mim aquilo ficou pequeno. Não, eu preciso fazer outras coisas, eu preciso... E algo ficou tão grande dentro de mim que eu falei, puxa vida, eu acho que eu já não preciso mais disso. E detalhe, eu ganhava bem na época, né? Emprego bom, tava tendo um plano de carreira. E das pessoas eu já não sentia mais falta, né? Até mesmo nem da família. A gente sente a falta, a gente gosta de estar com ela. Mas se você ficasse um mês sem ninguém, cara... É que a presença de Deus, ela preenche de uma forma que você não tem como explicar, né? Igual quando a gente entra em oração, né? Tem pessoa, uma vez nos colocamos de joelhos e o tempo passa ali que a esposa chama, a mãe chama, até filho chama e você não lembra de nada, né? Porque a presença te preenche completamente, né? Exatamente. E as amizades praticamente viram, entre aspas, né? As amizades viram as costas, né? Porque aí você, que achava que um cara era chato para o evangelho, você se torna chato. Me tornei o chato, cara. Porque, principalmente as pessoas falam assim, pô, o Rafa é chato, né? Então nesse momento o Diego ficou o cara chato também. Você chegou a ouvir isso de pessoas? Cheguei e eu não sei, né? Pessoas acho que mais próximas devem ter falado, a gente deduz porque eu comecei a recusar vários convites. Não convites a voltar para o mundo, mas de ir a alguns lugares com a família. Eu comecei a não querer ir mais. Não vou. Então, no profundo assim, eu sei que se fosse eu no lugar das pessoas, eu tinha falado, pô, o cara tá desfazendo da gente, né? Sim. Não quer mais andar com a gente, com a própria família. E no local de serviço, pô, esse cara agora ficou doido, mano. O patrão falou, pô, o cara em vez de trabalhar, tá falando demais. E no serviço tinha câmera, tinha áudio, tinha tudo. Uhum. Inclusive lá tive uma experiência com Deus que eu saí caindo lá, derrubei as coisas lá. Eu lembro que você falou. Então, e começou, a vida começou a não fazer mais sentido para as pessoas que estavam fora. Porque fala, pô, o cara agora não quer mais trabalhar, só quer falar de Deus. E quem não entende vai falar, pô, o cara vai falar que você é preguiçoso, vai falar que isso, vai falar que é isso, aquilo, outro. Ou usou tanta porcaria que pirou, né? Ou o cara ficou louco de vez. E tudo, falou alguma coisa, você já quer pregar, você já quer orar, né? Então, as pessoas do mundo elas não estão preparadas para encostar perto de você e ouvir você falar de Deus. Porque se elas virem perguntar de qualquer coisa, você vai arrumar uma brechinha e vai começar. Qualquer coisa. Então, mas a Bíblia vai dizer, começa a falar. Ou se você não conhecer a Bíblia, você vai começar a falar de Deus. E aquele que não está apto, como eu não estava para ouvir, vai ficar chato, estressado. Fala, não vem mais na casa desse cara. Então, praticamente ninguém ia na minha casa, sumiu todo mundo. Sumiu. E as pessoas que tinham ainda não queriam... Que eu era obrigado, por exemplo, no serviço era obrigado a conviver com as pessoas, e as pessoas já começaram a olhar torto, né? Tinham pessoas de outras religiões que não entendiam também a situação e me odiaram, cara. Começaram a falar mal de mim, começaram a me queimar, começaram a fazer de tudo para me cair. Mas foi tão grande a graça de Deus que eu não ligava para essas coisas. De uma forma assim, bem detalhada, assim, Não, você já contou tudo aqui, mas de uma forma resumida.
quem era o Diego antes de Jesus e quem é o Diego agora com Jesus? Bom, Bem rasgado mesmo. O Diego de antes, em palavras, era oprimido, era opressor, era estressado, era o triste, era o angustiado, era o cara que vivia vazio, o cara que se achava que não era ninguém. Mas assim, para as pessoas tinha que se manter forte, mas chegava em casa chorando. Creio que você fez isso também, né? Só ninguém gosta de mim. Foi o que o Neto falou também aqui. Triste. Todas essas coisas. E tudo que é de ruim eu atribuía pra mim. Não sou nada, não sou ninguém, não sei fazer nada. Vou morrer. Achava que eu ia morrer. Ó, pra você entender, eu achava que eu tinha câncer. Nossa. Coisa na minha cabeça. Falei pra algumas pessoas, acho que eu vou morrer. E o Diego com Jesus? Que você... O Diego com Jesus já não pensa mais em morrer. Bate a tristeza, bate, mas aí a gente lembra e ora, fala com Deus e vem alegria. Porque se não vier tristeza, não vem alegria. É um cara que supera as opressões vêm, mas procura já não ser mais opressor. Então todos os defeitos que eu tinha atribuía para mim, hoje Deus me ensina a fazer tudo diferente. O cara alegre, que transmite alegria, que transmite paz. Onde a gente chegava era opressão. Opressão. Eu lembro que a gente ia né? Tinha uns lugares que a gente ia aí que ninguém mais queria. Quando os caras chegavam lá, e ele andava junto. A gente vai fazer uma série especial aqui de nossa história mesmo, né? Das bagunças que nós passamos, mas depois, lógico, com Deus também, né? Acredito que semana que vem a gente tá pensando aqui agora em fazer isso. Uma série especial, né? Como eu tô fazendo essa série Testemunhos, eu vou trazer mais pessoas para contar testemunho. Mas da nossa história e de momento de opressão também que passamos também. Acho importante compartilhar isso também. Sim. Tá queimando meu coração aqui que passamos uma fase da nossa vida que passamos juntos sem perceber, depois conversando e graças a Deus vencemos isso, mas acredito que tem pessoas que passam, né? Então eu acredito que seja bênção para sua vida também. Agora assim, trazendo pro lado sentimental. Você orava muito por uma esposa, que era aquele dia que ficava fugindo de não cair no pecado com mulher, ficar fugindo. Como foi esse momento até você conhecer a sua esposa? Foi difícil porque até mesmo no mundo eu tinha bastante contato com mulheres, né? Mas o meu intuito era outro, né? O intuito era a perdição. Sim. E mesmo depois no Evangelho, se a gente olhar mesmo, as igrejas são cheias por mulheres. Então você acaba tendo um contato. E eu não fiquei com esse medo de início, né? De ter uma fraqueza, de não se aproximar de alguém, ter amizade, irmãs em festa, essas coisas. Eu não fiquei com esse medo, né? Eu lembro que uma vez eu cheguei aqui na sua casa, aí vocês falaram, você vai montar um ministério de harém, né? Mas eu não tinha esse medo, eu não tinha talvez esse não ter medo me ajudou a não cair, porque eu não, como diz a palavra assim, né? Manso como uma pomba, né? Então se você for olhar a pomba, ela fica até o último instante do seu lado. Você pode ser uma ameaça. Você fala, matei ela. E ela saiu ali. Então eu acho que eu tinha, nesse início aí eu tinha isso. Então não me fazia tanto medo, né? É lógico que no decorrer da fé você vai amadurecendo. E eu passei por situações onde apareceu várias mulheres, né? E deixou bem claro que queria casamento, né? Queria se envolver na vida sentimental. Aí isso começou a entrar em dificuldade, né? Porque você não conhece, aparecem pessoas externamente, né? Você vê primeiro sempre o externo, né? Pessoas bonitas, pessoas simpáticas. E aí com Deus você aprende que você tem que ter um pouco de cautela, né? Tem que orar, tem que conhecer, tem que esperar a confirmação. E se não bastou a primeira confirmação, vai para a segunda, vai para a terceira, até você ter convicção. E foi algo que assim, começou a aparecer muita gente, né? E isso começou a querer me tirar a paz, né? Quando eu achava que tinha saído, me livrei de uma, eu falei, não, Deus não era de Deus, Deus tirou. Aí aparecia outra. E eu cheguei no momento que eu falei assim, acho que eu não vou casar mais, porque o negócio tá complicado, né? Apóstolo mesmo. Só que assim, a necessidade eu tinha. Eu falei para Deus, não dá.
A diferença é que você queria casar, né? Exatamente. É igual a Gisele compartilhou, né? Nós conversando, você falou, se não aguentar que case, não fique solteiro pelos evangelhos. Então Deus sabia que você queria casar, né? Queria ter uma auxiliadora, uma esposa ali, né? E qual foi esse momento que você viu ali que você conheceu a sua esposa, a Heloísa, que é uma benção também? Vamos trazer ela para contar o testemunho dela aqui. Mas foi o momento que você a conheceu, assim, bem resumindo, uma história que você... Eu conhecia ela já e a gente sempre conversava, ela contava acerca da vida dela, da minha, mas eu não tinha parado para pensar nisso. Já a partir do pressuposto disso, que a gente já estava conversando há alguns dias e não tinha esse vínculo de, vamos casar, vamos namorar, vamos isso. De como vocês conheceram? Você lembra como vocês conheceram? Foi através do ministério onde a gente estava, né? Tinha um grupo lá do ministério, só que eu era aqui de Franco da Rocha na época e ela era lá de São Paulo, né? Do grupo de lá. E interessante que eu era de lá do grupo de São Paulo e não conhecia ela. Aí quando eu vim pra cá eu conheci ela. E aí o que me chamou a atenção que ela começou a fazer alguns testes, né? Espiritualmente, falando com Deus, ó, se esse é o homem pra minha vida e tal. E eu tranquilamente. E aí parece que Deus virou a chave também e falou, ó, desperta pra perceber. Eu comecei a orar a Deus e fazer os testes, né? As provas que a gente fala, né? Uhum. E ela fez os testes dela e disse que... e depois ela me encontrou e falei, puxa vida, e eu queria ir, mas algo aconteceu. Por exemplo, uma vez que ela falou que me chamou para tomar um suco. Eu queria ir, mas porque eu não via maldade nisso. Uhum. Só que ela falou, ó, se ele vir... E aconteceu um negócio que tive que fazer uma visita, me chamaram, e acabou a visita lá meia-noite. Aí eu falei, ó, infelizmente, fiquei até triste, mas mal sabia que isso foi para a alegria dela, era bom para ela. E a gente foi se conhecendo, aí um certo dia eu senti algo muito forte, falei para ela, ó, já sabia, mas eu falei, você tem algum pretendente aí, alguém que você tá olhando? Ela falou, não, você pensa em casar? Aí ela, não tem ainda o marido. Eu falei, você já achou então? Tá vendo, Luiz? O profeta já, profetizava, hein? Aí a partir daí a gente começou a conversar sobre, e foi uma luta pra gente se manter longe, né? Porque Franco da Rocha pro São Paulo, né? Aí ela provou a fé dela e o que ela queria, que ela começou a vir pra cá, né? Ela tinha até um carro em condições ruins pra vir à noite, né? Era um carro que, sei lá, parece que não tinha nem farol, não acendia, então pra vir pegar a rodovia à noite, e ela começou a vir isso, e ela começou a se resguardar, ela não dava muita liberdade pra mim. Aí eu falei, Deus, né, que a gente quer que sejam as coisas certas, mas... Homem, né? O homem quer ter aquela atenção, aquele negócio. E aí eu quis terminar porque ela não me dava atenção, e não sei o quê. Mas eu sabia que era o propósito de Deus para nos guardar. Amém. Aí a gente reatou, e aí quando foi... Deus guardou todas as coisas. Quando pensou que não, a gente... Vamos casar, marcamos o dia. Foi um processo bem rápido, né? Foi rápido. Minha mãe se surpreendeu, a mãe dela, a família dela. Eu lembro quando você chegou aqui e falou... Né, vocês nem sabiam, né? Não, sabia que você falou assim, ó... Eu lembro que você disse aqui e falou acerca de oração, né? Vai ser a hora que eu tô orando pra uma pessoa que Deus colocou na minha vida. Se for de Deus, eu tô confirmando aí pra orar pra gente realmente casar, né? Aí eu fiquei surpreendido. Eu falei, poxa, mas do nada o cara vem aqui e fala, vou casar, né? Mas só hora aí e tal. Você não quis nem falar o nome, né? Eu falei, não vou falar nada. Eu vou falar o nome pra não falar que é revelação depois, né? Aí eu falei, amém, mano. Você já fez a vontade de Deus e logo em seguida foi o casamento e... Casado tem quantos anos? 4 anos. 4 anos de casamento. E agora, aquele jeito pra gente finalizar tudo aquilo, pelo menos nessa primeira parte do testemunho, a gente vai ter mais outras vezes, né? Em relação ao filho, né? O pequeno Mateus agora, só que nesse processo de se tiver um filho, na parte de vamos ter um filho, vai engravidar. Eu sei que tem partes aí que você pode falar também em relação a isso. Na verdade, a parte de filho a gente vinha tentando. A primeira vez eu demorei um pouco para cair em si e falar assim, sempre quis ter filho, mas eu achava que o momento não era aquele, então eu fiquei... E minha esposa já estava mais dentro do coração, o projeto de ter filho e tudo. E aí a gente teve 2 vezes, né? E as 2 vezes foi sem sucesso, as 2 vezes foi aborto, uma gravidez ectópica, teve que fazer cirurgia, e a outra foi um aborto. Então a gente... eu mesmo fiquei assim, falei, puxa vida, vamos dar um tempo, vamos esperar. Deve ser, talvez não é agora, essas coisas assim, né? Uhum. E a gente, o médico falou pra ela que ela não podia ter mais filho, né? Devido aos órgãos dela
pelo diagnóstico médico estava danificado. E é forte pra você, é uma pessoa que quer ter e ouvir isso, né? Esterilidade, né? Você que é estéril em qualquer coisa que seja, né? Sim. Pode ter certeza que... E ela era de um órgão, então um órgão você não consegue mudar ele. Alguns órgãos você consegue fazer o transplante, né? Sim. Esse, no caso, eu não sei se dá mais. Então o médico falou que não tinha mais jeito. Então a gente estava pensando em hipótese de fertilização. E se não desse fertilização, a gente já estava pensando em adoção. Sim. Tudo, né? E fomos lá para fazer alguns exames, tudo, né? E não era caro, passaram um valor bem salgado, o valor de um carro. Eu falei, vamos aí, mas é mais fácil. Eu falei para ela isso, é mais fácil crer que você vai engravidar do que nós crer que vai ter esse dinheiro. Deus ouviu também. Aí nós fomos pro último exame, falou, não, vamos, gastamos um pouco de dinheiro para fazer os exames principais. E eu lembro que Deus até fechou meu coração um dia, era numa quinta-feira. E eu tinha que pagar um exame, cara, acho que era R$800. A gente tinha que pagar. E eu fui na quinta-feira para pagar, mas sabe quando você vai triste assim? Parece até que você é avarento, você fala, não vou pagar. Uhum. Na quinta-feira. E quando foi no final de semana, teve uma festa aqui do meu sobrinho, então a gente veio. E quando a gente voltou para casa, ela começou a passar mal. E nesse dia eu também nem entendi, né? Falei, puxa vida. E agora, de madrugada, ela tá passando mal. Passou a noite mal. Né? Falei, deve ser alguma coisa que ela comeu. Então na quinta-feira eu paguei o exame, para quase que finalizar e dar o processo de fertilização. Quando foi no domingo, ela começou a passar mal. Aí quando foi na segunda que a gente foi no médico, aí veio a notícia. Aleluia. Que ela estava grávida. E essa notícia veio como? Essa notícia veio, bom, a gente não acreditou, né, no começo, né? Foi algo que a gente falou, puxa vida. É praticamente um milagre, né? Praticamente um milagre. Porque você vê um diagnóstico de um médico falar que não tem mais jeito e vir um médico dos médicos e colocar, porque não você furou um órgão, né? É a mão de Deus colocando ali, né? Tudo no lugar. Né? A cura, né? E tirar aquela coisa que você falou, a esterilidade, né? De você ver como Deus pode agir, né? E agora tem o pequeno Mateus. Tem o pequeno Mateus, nasceu, tem 3 meses. Nasceu assim, saudável, não tinha nada, né? Mas infelizmente, e talvez não, com certeza felizmente, né? Porque tudo é para glorificar o nome do Senhor. Amém. Recentemente foi diagnosticado com, exatamente no dia 28 de junho, tinha 2 meses e meio, diagnosticado com tumor no rim esquerdo. E aí a gente ficou em desespero, né? Porque viu o tamanho dele, pequenininho e tal. E o tumor era grande, 6 centímetros, a gente não constou nada nos exames quando ele saiu do hospital. Tem um exame chamado morfológico, que é antes dele nascer para saber se tem algum indício. Perfeitinho. Aí a gente não sabia de onde tinha vindo isso, né? Uhum. Então isso abateu um pouco a gente ficou meio triste, né? Mas aí Deus preparou todas as coisas, preparou 2 hospitais, né? O hospital que a gente passou, depois preparou a clínica e tudo isso sem pagar nada, tudo do bom e do melhor, né? Preparou os médicos e agora faz sexta-feira, faz 7 dias já que foi feita a cirurgia, com sucesso. Foi triste a gente ver ele lá naquele hospital, entubado, sedado, né, sem saber, que a gente tem aquele receio, né, de toda a cirurgia, de dar os procedimentos não der certo e a pessoa vinha falecer. Mas graças a Deus deu certo, tirou o rim, ele não sentiu nada, tá bem, tá feliz, hoje mesmo acordou sorrindo e tá aí pra glória de Deus, né, o Mateuzinho, e graças à vida dele e através desse ocorrido, como a gente fala, né, tudo é pra glória de Deus. Muita gente se reuniu. E ontem eu tive uma surpresa. Tava lá na casa da minha sogra e eu comecei a brincar com ele, com o Mateus, né? Falei, Mateus, o seu nome foi até para os Estados Unidos, tem gente brincando. Uhum. Quando foi à noite, o cara ligou, ó, pessoa lá dos Estados Unidos está orando por ele. Aí pediram até o vídeo dele. Então a gente vê que as coisas que parecem ser ruins para nós, Deus usa de alguma forma para fazer algo grandioso e glorificar o nome dele, né? Mas ele tá bem, graças a Deus. Amém. Vai testemunhar também em nome de Jesus. Né? Vai se recuperar, tá sorrindo, tá em casa, né? E tá se recuperando bem pelo que a gente tá vendo também, né? Sim. Amém. Então você vê, tudo aquilo que era o Diego, que você falou que era um cara sem Deus, vazio, oprimido,
de um pouco das experiências aqui que o Diego compartilhou com a gente. Vamos fazer um outro vídeo aqui falando das nossas loucuras também, a gente ri demais, porque é lógico que a gente tem um limite para contar ali, né? Mas bagunçamos bastante, tanto no mundo como depois, quando nós conhecemos a Jesus, né? Hoje é um cara restaurado pela presença de Deus, é um cara que é preenchido, cheio do Espírito Santo, prega a palavra. Então, assim, para o mundo seria um cara perdido. Para o mundo seria um cara que não tinha jeito. Teve um tempo que ele foi embora aqui de Franco da Rocha, e como nós éramos muito ligados, as pessoas perguntavam: "Oi, o Diego morreu? O Diego tá perdido, tá preso, aquela coisa toda?" Eu falei: "Não, ele tá com a vida dele para São Paulo. E quando vem para cá, vem na bagunça também. Hoje em dia as pessoas passam e olham e vê ali vai um homem de Deus. Ali vai um homem casado, que tem um filho, que leva a sua família para Jesus. Vai criar o seu filho debaixo das asas do Senhor. Então, se fosse antes, não teria como estar conversando nem eu, nem ele, né? Porque nesse exato momento, assim, que houve um tempo na minha vida também, moro na rua também, mano. Porque quando ele falou isso aqui, eu lembrei também. Porque você não quer pagar conta, não deu satisfação pra ninguém e vive de quê? Olha o pensamento que nós tínhamos, né? E, infelizmente, esse mundo caído nos coloca esses pensamentos depressivos, um vazio. E somente Jesus pode fazer isso. Trazer essa alegria, essa paz que excede todo entendimento, trazer revelação da tua palavra. Como assim, ele falava que ele era pequenininho, ia para a igreja, minha avó também levava quando era pequenininho. É engraçado que era o mesmo ministério, né? O X, né? É o mesmo ministério. E tá lá até hoje, né? Para a glória de Deus. E hoje estamos aqui para testemunhar assim, a vida do Diego e muitos irmãos que ainda vão passar aqui. E para a gente finalizar, Diego, você pode falar para quem está nos assistindo como é o evangelho para você agora? Como é para mim agora? O evangelho ele se tornou para mim um estilo de vida. Aquilo que não é uma segunda personalidade, e nem a primeira. Mas é um Diego que eu penso hoje assim, era isso que eu tinha que ser. Muitas das vezes eu pensei assim, mas por que eu vim para essa terra, para essa vida? E hoje eu entendo que o evangelho, Jesus, Deus, me fez esse Diego, né, para viver dessa forma, né? Aonde antes eu e o Rafael entrava em casa de pessoas para trazer bagunça, as pessoas não queriam, e se surpreenderam. Quando algumas vezes ele já até foi comigo, em alguns lugares a gente já entrou, e eu tive a felicidade de entrar em alguns lugares, a pessoa falou, mas peraí, antes você só vinha aqui beber, agora você veio orar na minha casa. Aleluia. E levar Deus para minha casa. Então, hoje esse Diego que leva Deus para as pessoas e anda com ele, se não levar para ninguém, tá feliz porque tá comigo, esse é o estilo de vida que Deus escolheu para mim. Então, se ele escolheu e sabe de todas as coisas, o evangelho para mim é isso, é viver com Deus, fazer a vontade dele e estar feliz na presença dele, não importa o que aconteça. Você tem algum recado para a pessoa que, como você falou, sente-se vazio, esse pensamento que você tinha, que você pode falar para... Com certeza alguém vai estar ouvindo nós do outro lado. Sim, com certeza. Você que está com qualquer pensamento negativo, vazio, depressão, pensando em morte. Inclusive uma vez eu estava na estação do metrô, sentado e falando que eu ia me jogar para morrer e não consegui. Quero dizer para você que faça o teste. Faça o teste. Você pode até falar assim, né, Rafael? O Deus do Rafael e o Deus do Diego. Porque se você não conhece ele de nenhuma forma, você fala Deus do Rafael e Deus do Diego. Se é verdade o que aconteceu na vida deles, me tira dessa situação. Amém. E aí nós queremos que você vai estar sentado aqui com nós. Ou, se não puder estar aqui, vai estar um videozinho aí do lado aí, em compartilhamento de outro estado, de outra cidade, de outro país. Mas fale com ele. Se você está em uma dessas situações, droga, bebida, relacionamento, depressão, quer se matar, quer se suicidar, veio um diagnóstico que te abateu, ninguém gosta de você, nem mesmo você mais se gosta, fale com ele. E se você não quiser falar com ele direto, fale assim, ó, o Deus do Diego e o Deus do Rafael. Amém. Se o Senhor existe mesmo, do jeito que fez na vida deles, faça na minha vida. Amém. E aí você vai ter a prova que ele existe e está aqui, e está aí com você, nesse momento que você está assistindo, esperando. Se você pensar em falar com ele, ele já te responde.
Amém. Esse é o incrível de Deus. Pensa aí para você ver. Amém. Assim seja. Então, fica aí aberto os comentários. Você pode mandar um comentário pra gente, a gente responde. Compartilhe esse vídeo, dá um joinha para que o YouTube possa subir esse vídeo também, para que as pessoas possam ser alcançadas através do testemunho. Amém? Que a graça de Deus, a paz de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. E cremos sim que Deus pode alcançar a sua vida e a sua família através da palavra, através das orações. E pode ter certeza que Deus está em todos os lugares. E assim como me libertou o Diego e trouxe essa paz, essa alegria que não tem como explicar naturalmente. Mas nós vivemos isso hoje. Então assim é que nós oramos e cremos naquilo que Deus pode fazer na sua vida, muito mais da vez que fez nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, mais uma vez, eu quero agradecer o Diego aqui pelo testemunho, pelo Essência Cast. Se inscreva no canal, nós estamos iniciando esse ministério, crendo aqui no plano de Deus. O propósito aqui nosso é falar de Jesus. O nosso propósito não é pregar placa de igreja e quem está certo e quem está errado, mas sim é falar do amor de Jesus. Porque se um dia eu ouvi, um dia o Diego ouviu, alguém lá atrás orou por nós. Alguém lá atrás resolveu ir à frente e entrar na brecha e falar de Jesus para nós. Por mais que não queríamos na época, mas nós fomos alcançados através dessa palavra. Amém? Então, amém. Que Deus abençoe sua vida, Diego, sua família. Amém. E logo, logo vamos entrar nessa série aí que logo, logo, daqui uns 7 dias a gente vai se alinhar para colocar essa parte espiritual que nós passamos, que eu creio que é muito importante também, que vai alcançar a sua vida, que nós vencemos pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe, que a paz de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus.